É de conhecimento público que tem altas tretas na Praça é Nossa, principalmente envolvendo ex-integrantes, como é o caso da Gorete Milagres, que resolveu colocar a boca no trombone e expor várias coisas pessoais do Carlos Alberto. Na terça, a Dona Gorete chegou lá na praça e ó, foi mandada embora. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Vamos falar sobre essa treta entre os dois, vendo os dois lados da história. Afinal de contas, o vídeo que a Gorete publicou é uma resposta. Ou seja, o Carlos Alberto já havia falado algo sobre ela antes, que acabou incomodando a ponto dela vir a público contar essas coisas. Quem é Gorete Milagres? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora seja um Enzo e dificilmente saberá quem é essa atriz. Mas se você perguntar a seus pais, com certeza eles vão conhecer ela pelo personagem que ela fez chamado Filomena, conhecida carinhosamente como Filó. Ô, filho, aí quando você estava lá em cima, qual foi a sensação que você teve olhando para baixo? Não olhei pra baixo. Mas por quê? Aí eu ficava olhando para os nuvens pra ver se via São Pedro. Pra ver se via o anjo de guarda voando. Ai, gente, a viajar de avião é uma maravilha. E a comida, gostou da... Olha, eles capricham, hein? Ah, comida assim. Comida boa. E eu vi a cozinheira do avião. Cozinha não, Você aeromoça. Ela era moça, né? Mas não? Não! Filó marcou muito com seu famoso bordão, ô coitado. Você acreditou assim na história toda que eu te contei? Claro que acreditei. A Filomena, interpretada por Gorete Milagres, entre idas e voltas na praça, ficou no total de 5 anos no programa, a pior companheira da praça. O Carlos Alberto não pensou duas vezes em responder o nome Gorete Milagres após ser perguntado quem foi a pessoa que o desagradou fazendo o programa. Qual foi o pior companheiro de gravação que você teve e o melhor até hoje? O melhor foi o Golias, em todos os sentidos. O pior foi a Gorete. É mesmo? A Gorete foi a pior. Esse assunto é tão sério que, para falar dele, o Carlos Alberto chega a jurar pela vida dos próprios filhos. Aconteceu uma coisa chata. Nunca falei isso. Nunca. Nunca. E me fala só se tu quiser, Carlos. Não, falo porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia pra Globo, pros Trapalhões. Ela fazia praça. Uhum. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos. Eu levei na minha sala, peguei uma gaveta, eu era diretor do SBT. Mostrei uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga. O Manga me chamava de Carlota. Carlota, eu preciso que... O Renato está precisando de textos. Eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. E guardei. Eu disse, ó, você vai fazer os Trapalhões? Olha o que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui para Bariloche. Quando eu cheguei, em Buenos Aires pega TV Globo. Em Buenos Aires pega. O Faustão estava fazendo chamada. Ih, semana que vem a estreia de Gorete Milagres aqui. Parará. Falei para minha mulher. E não é que ela foi embora? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei 1000 vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a humildade, ou tem lá o quê, o Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Uhum. Só que depois, ela foi embora, ela ficou, sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir, e ela tirou o Moacir do programa dele. Então, é uma pessoa
que eu jamais... Ontem o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, é história, isso. Filho, enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Pesado, né? A carga que ele fala é que enquanto ele estiver vivo, a Gorete não senta naquele banco é tenso demais. Mostra que a treta deles realmente foi algo muito intenso. A resposta de Gorete Milagres. O Casalber falar isso gerou uma repercussão enorme. E isso fez com que a Gorete o respondesse diretamente. Ela decidiu se caracterizar e responder às coisas que o Carlos Alberto disse, além de detalhar o contexto das coisas que ele citou. Diz que você foi lá numa entrevista, né? E eu vi, né, a entrevista. E você falou, assim, que ela foi a pior companheira de televisão. Ó, Casalberto! Nossa Senhora, Casalberto! Será que isso não é o lápis da Covid, não? É, porque você falou lá que tá com problema de lápis de Covid, né? Quem sabe? Porque se perder a memória, Casalberto, vocês eram tão amigos, vocês nunca nem brigou. Vocês trabalhavam junto lá na Praça Nossa e a praça deu muito ibope, os jornais tudo, entrevista, você ficou muito feliz, veio almoçar na casa dela, aqui no departamento dela em Belo Horizonte. Você não lembra disso não, Casalberto? Como vocês podem ver, ela já começa dando uma cutucada forte no velhinho. E depois falou como que foi o início do contrato. Ô, Casalberto, lembra o dia que você chamou a dona Gorete fazer o teste, ela mandou eu? Ai, foi tão bom, foi um encontro mágico, Casalberto. Nossa Senhora, todo mundo batendo palma, você ficou doido com eu. Aí você falou assim, eu quero te contratar hoje. Aí a dona Gorete falou assim, quanto? Aí você falou, ela falou assim, não, é muito pouco, isso ela ganha num cholinho lá em Belo Horizonte, não dá pra pagar as contas, é pegar ou largar. Aí ela falou assim no meu ouvido, filó, aceita que vai ser o pior e melhor contrato da sua vida. E não é que foi? Nossa, deu aquele bope, né? Saiu em tudo jornal e a gente feliz da vida, né? E tudo lindo, maravilhoso, né? A intromissão de Renato Aragão. O Renato Aragão tem um histórico de envolvimento com Carlos Alberto. Inclusive, rola uma história de que o Didi vai pra Praça é Nossa. Eu cheguei a fazer um vídeo explicando esse assunto, vou deixar aqui no card pra quem não assistiu ainda ver depois. Ele tava no meio de uma das primeiras tretas envolvendo a Gorete. Com 6 meses de sucesso na praça, o Didi quis ter a Filomena como personagem do seu programa. Até que fez 6 meses eu falei assim... Dona Gorete, tem que falar com o Casalberto pra aumentar, aí eu, né? Aí a Dona Gorete foi falar com você. Aí você falou, não tem aumento. Aí o Renato Aragão lá da Globo chamou a Dona Gorete pra trabalhar no do Didi. Ela ficou doida. Olha que o Renato Aragão, ele era fanzoca desde que era criança, né? E aí ele falou que era pra fazer Filomena, que ia ser assim, ia ser assado. Quando ela chegou lá, ele pegou Filomena, e fez assim... Aí espada do Pirubiu. É verdade. É. E aí isso aconteceu. E aí ele queria botar a Dona Gorete de mocinha, de minissaia. Nem perna ela tinha, Casalberto, pra ser mocinha lá do programa dele. Aí sabe o que ela fez? E falou assim, ó, não quero não. Ficou na geladeira, né? O envolvimento do Silvio Santos. Você sabe que um personagem era fora da curva quando o próprio Cenoura Bravanel sente que precisa intervir. Segundo a Gorete, isso de fato aconteceu. Porém, no contrato, ela não colocou nada a respeito de não fazer a praça. Você falou no programa que eu voltei pro SBT e que a Dona Gorete pegou e botou que não era pra fazer a praça. Aqui, o contrato tá aqui, ó. Ó, registrado em cartório, ó. Tá escrito aqui, para fazer 2 programas de humor. Aí eu voltei pra praça, você me recebeu tão bem, entendeu? E o Silvio me deu um programa de nome O Coitado, meu e de Moacir Franco, né? Você até foi lá, participou do programa, você lembra como é que foi bacana? Esse programa que ela teve era no estilo sitcom. Deitar um pouquinho, vem. Não, Dona Cláudia, não posso não, eu tenho muito serviço pra fazer, Dona Cláudia. Eu tô falando. Não, Dona Cláudia, eu não posso não, Dona Cláudia, o que é isso? E eu não posso ficar deitada não, eu tenho muito serviço. Ô, Filó, eu sou sua patroa e tô mandando você deitar. Vamos, vem. Vem, Filó, vem. Sim, senhora. Deixa que eu abro aqui, vem. Segundo a Gorete, o programa foi tão bem que a Globo quis contratar ela de novo. Isso fez com que o Silvio Santos fosse novamente na casa dela pedindo para ela não ir para a Globo. E foi o patrão que falou que ela não ia poder mais fazer a praça, somente um programa. Então quando você vai no programa falar que
ou a dona Gorete que falou que não queria, isso não tá certo não, viu, Casalberto? Não tá certo não, foi o Silvio que falou que tinha que ser só o programa. Agora, maldita hora que o Silvio foi na casa do Dona Gorete. Porque, olha, ele ainda bota no contrato que a multa do contrato era 54 milhões pra ninguém roubar a Dona Gorete dele e tirar ela da televisão dele, né? As consequências da visita a Bravanel. Ser visitado pelo patrão é uma honra. Nesse caso, parece ser uma honra tão grande que gerou conflito dentro da emissora, onde pessoas que nunca tinham sido visitadas pelo Silvio ficaram enciumadas. E assim começava uma fase muito difícil para Gorete. O Silvio nunca foi na minha casa, ela teve que ouvir isso tudo. O Silvio nunca foi na minha casa, porque o Silvio nunca botou multa no meu contrato, porque a gente, porque aquilo. E começou uma falazada, olha, uma fofocaiada, plantava notícia farsa pra Dona Gorete. Dona Gorete sofria, imagina eu, né, pra aguentar o mau humor dela. Olha, você pensa bem, os únicos que não virou a cara pra ela foi o Moacir Franco, foi o Otávio Mesquita e o Gugu. O Gugu, realmente o pessoal fala que ele não costumava virar a cara. O único momento que ele virou a cara foi arrumando o ar-condicionado. A exclusão do Moacir Franco do programa. Mais uma vez a Gorete relata que a questão do Moacir também foi culpa do Silvio Santos. Tanta fofocaiada que o Silvio descabelou e falou, vamos fazer o seguinte, o programa Ó Coitado é seu. Ó Coitado. E eu vou dar um outro para o Moacir. E ele disse que ia aumentar a grade do SBT. Então não fui eu que tirei Moacir Franco, não. E o Moacir comentou como que foi a reunião com o Silvio. A Gorete, ela morava junto com o Gugu naquele condomínio de luxo aí e tal. E o Silvio foi lá de helicóptero. Ele trouxe, As coisas do Silvio. trouxe a Gorete lá e ficou De helicóptero? Tava eu, o Guta, a Gorete e o Silvio. No helicóptero? Aí combinamos, foi. Aí combinamos tudo, como é que seria o seriado, assim, assado e tal, tá vendo? Aí começaram, aí ela queria 20 mil. E o Silvio falou, não, 17, Gorete, 17. Então. 17 está muito bom, é bom para você. Ela estava ganhando 6, ela estava ganhando 6 lá no Rio, entendeu? 6 pau. Lá nos Trapalhões. Aí, e começou a ser discussão, e o Silvio argumentando, não, mas se você ganhar 17, você faz a aplicação dos relatos, não, mas eu quero 20, porque é o que eu prometi para minha mãe, coisa. Mas começaram a discutir, então eu olhei para o Guto falou assim, vamos sair. Aí saímos e ficamos lá na sala da Zilda ali tudo. E os dois lá, não, 17. Depois de uma meia hora, saiu, o Silvio perdeu. Perdeu por 20? Pô, era difícil ele perder. Ele pagou 20. O fim repentino dos programas. A Gorete disse que tanto o programa dela quanto o do Moacir estavam indo muito bem, e mesmo assim, de repente, cancelaram o contrato, insinuando que puxaram o tapete deles. Com o fim dos seus programas, eles voltaram a fazer a praça, mas foi por um período breve. No aniversário de 40 anos da Gorete, você foi conversou a noite inteira com o pai dela, elogiou pra ela, né? Como era, o pai dela era bacana e tudo. Foi num sábado. Na terça, a Dona Gorete chegou lá na praça e ó, foi mandada embora. Aí você falou que não foi você não, que foi lá de cima. O convite surpreendente. A Filó relatou muita coisa. Disse que os dois tinham uma amizade, que ela sempre foi grata, mas que ele sempre falava mal dela nos programas de fofoca. Que ela foi gravar um piloto de um programa onde depois que ele ficou sabendo, o programa foi reprovado. E mesmo depois de tanta coisa, ela recebeu uma mensagem totalmente inesperada. Aí agora uns dias atrás, Marcelo, Gorete, você quer voltar pra praça? Precisamos de você na praça. Aí eu falei assim, seu pai sabe disso? Não, eu vou consultar. Eu falei, ele não vai querer, porque ele vive falando mal de mim. Isso ela falou. Aí Marcelo falou assim, não, mas pensa. Aí a Dona Gorete, sabe, parou e falou assim, quem sabe essa é a solução. Eu vou voltar pra praça pra ele parar. Pra ele dar um pouquinho de paz, porque é um tormento ser caluniada, ser uma pessoa falando mal, um homem de tanto poder, ficar falando coisa que não é verdade. Ela falou, então eu vou votar pra ficar livre disso. Falou, tá bom, eu aceito.
Ah, então escreve um texto. Ela escreveu um texto, mas não pediu desculpa. Você falou no programa que eu pedi desculpa. Não pedi desculpa nem a dona Gorete, nem eu, nem a dona Gorete, viu, Casalberto? E ela também não vai pedir. Então, encerra esse assunto aqui agora. Não esquece esse negócio de voltar pra praça. Então, se isso é que te tiçou pra você começar de novo a falar, esquece. Tá bom, Casalberto? Essa treta é esquisita, né? Tem várias e várias camadas. Até o próprio Moacir, que estava trabalhando no mesmo local e na mesma época, diz que não faz ideia do que aconteceu na treta dela com o Casalberto. Dificilmente as coisas chegaram nessa situação por responsabilidade única e exclusiva dos dois. Quando falamos de treta que envolve grandes sucessos desse gênero, sempre tem pessoas por trás que torcem pela treta, já que para um rir é necessário o outro chorar. Qual dos dois vocês acham que tá falando a verdade? O Carlos Alberto de Nóbrega ou a Gorete Milagres? Deixa sua opinião nos comentários junto com seu like. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.